está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Nosso Deus é maior do que todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, queridos. Muito bom dia a todos vocês que estão me vendo e ouvindo neste momento. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, abençoando a cada um de vocês de uma forma muito especial e que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando ao seu coração aquilo que o Senhor quer ensinar para nós neste momento. Nós estamos vindo de uma série de estudos sobre a Igreja de Corinto, uma igreja amada do apóstolo Paulo, fundada por ele na sua segunda viagem missionária. Ela nasceu na casa de Priscila e Áquila, então era uma igreja forte, mas também uma igreja cheia de problemas. Como Paulo falou, eles ainda eram crianças, depois de 4 anos eles não podiam comer o alimento sólido. Paulo falou que eu não posso dar para vocês nenhum alimento sólido, porque vocês não podem suportar, vocês são muito carnais. Era uma igreja extremamente carnal. E dentro de um contexto da cidade de Corinto, essa igreja foi se estabelecendo com cristãos que vieram trazendo então das suas comunidades, dos seus ambientes, muita coisa ruim da cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade portuária importante, mas muito promíscua, muito idólatra, e que faziam com que esses novos cristãos tivessem muita dúvida a respeito de como se conduzir agora, depois que eles conheceram a Jesus. Eles tinham que passar por uma mudança. Então, depois de 4 anos de fundação dessa igreja, na sua terceira viagem missionária, Paulo escreve essa carta aos Coríntios para tentar ajustar a igreja, fazê-la caminhar de acordo com os princípios da palavra de Deus, com os princípios daquilo que Deus gostaria que os coríntios seguissem. E ele começou abordando alguns problemas. A carta foi escrita por um motivo muito especial: a divisão, formando partidos dentro da igreja de Corinto. Então ele já abordou esse problema logo no início da carta. Depois ele falou sobre a imoralidade que havia dentro da igreja, uma imoralidade muito grande, a ponto de não haver, no mundo, no meio dos gentios, imoralidade tamanha, nem entre os ímpios, existia uma imoralidade que estava acontecendo na igreja de Corinto. Depois ele falou a respeito do litígio entre os irmãos, irmão levando outro irmão na justiça porque foi prejudicado, irmão querendo dar prejuízos a outros irmãos, trazendo brigas e confusões dentro da igreja. Esses foram 3 problemas que foram abordados até aqui, que nós já abordamos. E tem algumas questões que também já foram abordadas. Se você quiser rever os vídeos, está aí, abaixo na descrição desse vídeo, Então, vocês podem rever aos estudos que vocês ainda não viram, ou até compartilhar com alguém. Todos esses assuntos que nós falamos aqui já foram ministrados. Hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, que são os limites da nossa liberdade cristã. Em Gálatas, capítulo 5, diz o seguinte: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Nós fomos chamados para sermos livres. O cristão, ele é livre. O cristão, ele não é prisioneiro, nem na mente, nem no seu espírito. Ele pode ser prisioneiro no corpo, mas a mente dele é uma mente liberta. E se você tiver total liberdade, corpo, alma e espírito, Paulo fala o seguinte: não usem isso para libertinagem.
Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, mas nem tudo é prudente, nem tudo que vocês fizerem edifica. Isso está contido com bastante clareza nos capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios e também uma parte do capítulo 14 do livro de Romanos. Bom, o que Paulo diz a respeito dos limites da nossa liberdade? Somos livres, mas temos limitações. Nós não podemos fazer o que nós queremos. E a minha liberdade, ela termina quando começa a liberdade do outro. Nós temos que ter consciência de que nós não estamos neste mundo sozinhos e não podemos fazer aquilo, somente aquilo que acharmos certo. Nós temos então que ver o que Deus espera que nós façamos. Deus tem um propósito para as nossas vidas aqui. E Ele espera que nós façamos as coisas de acordo com o seu coração. Então, aqui no capítulo 8, eu vou falar a respeito de um tema que está contido e que vai fazer como base do assunto que nós vamos falar hoje, que são os limites da liberdade cristã, que é comida sacrificada a ídolos. Então, Paulo aqui, ele vai de quebra nos dar alguma direção a respeito disso. Por que isso era importante para a comunidade de Corinto? Porque era uma igreja que vivia em cultos pagãos, cultos idólatras, festas pagãs, festas idólatras. E quando eles vieram para o cristianismo, eles ficaram sem saber se eles podiam participar, se não podiam, se podiam comer, se não podia, como é que seria a nova vida deles. E Paulo, então, faz uma observação a respeito dessas coisas. No capítulo 8, então, versículo 4, diz o seguinte: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Ou seja, não existe ídolos, não existe Deus, e só existe um só Deus. Nós sabemos disso, mas o mundo lá fora não sabe, né? Versículo 6 diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então aqui Paulo já diz o seguinte: não existe ídolos, eles não são nada, são pedaços de pau, de madeira, de ouro, partes de ouro, prata, é feito pelas mãos humanas. E aqui ele já descarta qualquer importância de qualquer tipo de ídolo. Um estudo mais profundo sobre idolatria nós poderíamos depois fazer no futuro, com textos bem abrangentes no Antigo Testamento, né? Agora ele diz o seguinte: entretanto, não existe esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como se essas coisas fossem sacrificadas ao ídolo. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de nenhum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber, na mesa de um templo de ídolo, não será a consciência daquele que é fraco induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E aqui é que entra a questão dos nossos limites, do limite da nossa liberdade. Se nós estamos entendendo que o ídolo nada é, então, se eu comer um pé de moleque de uma festa junina, a mim não fará mal, mas quem me ver comendo um pé de moleque que eu comprei lá na festa junina,
a ele pode fazer mal, se ele não tiver a consciência que eu tenho. E é isso que Paulo fala. Nós devemos caminhar de acordo com o nosso irmão, com o nosso próximo. Nós não podemos caminhar de acordo com aquilo que eu acho que não tem nada a ver, que não é bem assim. E realmente, meus queridos, eu não creio que um doce que eu compre num lugar desse, porque eu compro doce em vários lugares, eu não sei se foi consagrado, se não foi consagrado, eu sei que eu dou graças por ele. E eu dando graça por eles, eu entendo que o Senhor está eliminando ali toda a impureza. Mas quem me ver comendo esse doce que eu comprei de uma consagração, e essa pessoa sabe, ela pode se contaminar. Porque se ela olha para mim e fala assim, se você que conhece a palavra está comendo, eu também posso. Só que aquela pessoa entende que aquele doce ainda está consagrado àquele ídolo. E aquilo pode fazer mal realmente ao corpo físico dessa pessoa. Você vê que o problema não está no comer o doce, está como eu posso contaminar, como eu posso estar induzindo meu irmão a errar. Vede, porém, que essa minha liberdade, né? Vede, porém, que essa vossa liberdade não vem de algum modo ser tropeço para aqueles que são fracos, porque se ele vir a ti, que é dotado de saber, na mesa de um templo de ídolo, não será consciência daquele que é fraco a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Bom, se o pastor está sentado lá, eu também posso. Se não vai fazer, se o pastor acha que não tem problema nenhum, não vai fazer mal para ele, para mim também não vai fazer. Só que na cabeça dele, aquilo foi sacrificado ao ídolo. E o versículo 12, ele fala o seguinte, e deste modo, pensando deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizar. Comer carne não é pecado. Comer carne de porco não é pecado. Mas para muitas pessoas é pecado. São os irmãos que lá em Romanos 14 falam, aqueles que são fracos acham que podem comer só legumes. E se comer carne, passa mal, porque ele acha que é pecado comer carne. Então nós temos que entender que a nossa maturidade, o nosso entendimento, o nosso saber não pode ultrapassar os limites da minha liberdade cristã. E eu tenho que ser balizada em tudo isso no amor ao meu próximo. Com relação ainda a ídolo, no capítulo 10, Paulo faz a seguinte observação. No versículo 19, que digo, pois, que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. Aí Paulo vai mais além. Ele fala o seguinte, quando as pessoas sacrificam a um ídolo, na realidade estão sacrificando a demônios que se escondem atrás do ídolo, que querem se passar por deuses, que querem se passar como sendo a pessoa mais importante naquele momento da fé de quem está sacrificando, né, o alimento. Então, o demônio ele então se faz, né, de Deus naquele momento. Então, quando Paulo fala assim, olha, na verdade quem está sacrificando a ídolos está sacrificando a demônios, em outras palavras, Paulo está querendo dizer o seguinte, que não existe um sacrifício a pau, a pedra, a ídolos de ouro, de prata, de bronze. Existem sacrifícios que são feitos a demônios. Então, por exemplo, os sacrifícios que foram feitos ao bezerro de ouro, lá no deserto, lá nos pés do Monte Sinai pelo povo de Israel. Era um demônio, né,
Um Baal que estava ali escondido atrás daquele bezerro. Então, o que o demônio quer na realidade é desviar a atenção do homem de Deus. As pessoas não podem estar adorando ao Deus verdadeiro. Então, que me adorem, né? Satanás, né? Quando coloca um demônio ali atrás, ele faz esse pensamento. É o desvio, na realidade, da mente do ser humano para o demônio. Bom, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, continuando no capítulo 10, versículo 21. Vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ora, eu saio da Santa Ceia e vou participar de uma festa junina? O que para mim é mais importante? Todos dois, na realidade, tanto a Santa Ceia quanto a festa junina são duas comemorações. E são comemorações importantes para quem está ministrando. Então, para Deus, quando Deus nos vê participando da Santa Ceia e participando de orgias pagãs, mesmo nós falando que não tem nada demais, não é bem assim, não tem nada a ver, olha só, não estou adorando nada, eu estou participando de uma festa, mas é uma festa dedicada a um santo. É uma festa dedicada de uma certa parte por trás a um demônio que quer receber a atenção das pessoas. Então, Paulo está falando mais ou menos isso com relação à comida sacrificada aí. Ele continua no capítulo 10, eu estou falando um pouco sobre as comidas sacrificadas a ídolos, porque este foi o contexto que Paulo usou para colocar limites na nossa liberdade. O 10:23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas me são lícitas, mas nem todas edificam. E aí ele vem com uma pergunta, com uma afirmação, na realidade. Comei de tudo que se vende no mercado. Estou lendo o versículo 25 do capítulo 10. Sem nada perguntardes por motivo da consciência. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e vocês quiserem comer, vão, comam, tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo da consciência. Então, eu estou comendo num restaurante, eu não vou sair perguntando ao garçom, ao dono do restaurante, olha, isso daqui foi sacrificado, isso daqui foi oferecido a algum ídolo, né? Não, eu vou entrar no restaurante, pedir aquela comida, dar graças por ela, pedir ao Senhor que queime toda e qualquer impureza que porventura esteja ali naquele alimento e agradeço a Deus por ter me dado aquele alimento para comer naquele dia. Aí ele continua no versículo 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não como, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro. Se eu tiver com alguém naquele restaurante, a pessoa, olha, eu conheço o dono desse restaurante, ele faz sacrifícios dessas comidas todas, ele consagra essas comidas todas lá no terreiro de Umbanda. E aí, a postura nossa, mesmo sabendo que dando graças ao Senhor, que o Senhor vai eliminar toda impureza, que isso não vai nos fazer mal, nós estaremos ali consagrando aquele alimento ao Senhor, mesmo sabendo disso. A orientação do apóstolo Paulo é que nós não comamos, por causa daquele que nos comunicou. Se ele comunicou, é porque ele acha que pode ser que tenha alguma coisa que vai nos atingir, que vai nos contaminar de alguma forma. Então, se ele avisou, não comam. Aí Paulo faz uma pergunta irônica, pois, por que há de ser julgada a minha liberdade por causa da consciência dele? Por causa da consciência do outro? Se eu participo com ações de graças, por que sou julgado por causa daquilo que dou graças? Então, Paulo foi um pouco irônico, cético aqui, para dizer o seguinte, o que me importa o que ele pensa? Eu não estou fazendo nada de errado e eu sei que se eu dou graças,
esse alimento já está totalmente limpo. E aí Paulo orienta, não comam. Não comam por causa dele, para que ele não venha se enfraquecer, para que ele não venha julgar que essas coisas realmente não são importantes e que comendo ele possa se contaminar. E aí eu conheço casos de pessoas que foram em festa junina, que comeram, que passaram mal e alegaram que aquele mal que estava passando era porque comeram, de repente até pode ter sido mesmo. Por quê? Porque na cabeça deles, aquilo foi consagrado a um demônio. E eles comeram alguma coisa que foi consagrada a demônio. E aí, a consciência deles sendo fraca, eles se contaminam. Então, Paulo diz o seguinte, nós que somos fortes, ele fala isso no livro de Romanos, eu acho interessante, porque ele se coloca na condição de fortes. No capítulo 15, versículo 1, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, Paulo, ele nos orienta aqui em Romanos que nós devemos, então, suportar as debilidades dos fracos. Aquela pessoa não entende dessa forma, da mesma forma que eu entendo. Então, o julgamento dela com relação a isso vai ser um julgamento bem mais severo para ela mesma. E Paulo diz uma coisa assim tremenda aqui no versículo 31. Ora, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que eles sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele faz o seguinte, olha, seja comendo, seja bebendo, qualquer outra coisa que eu estou fazendo, eu tenho que perguntar, isso é para a glória de Deus? Isso vai glorificar o nome do Senhor? Se não for, é melhor nós deixarmos de fazer. Porque nós podemos estar levando o irmão que é mais fraco a tropeçar e a se escandalizar. E aqui, então, no capítulo 8 de 1 Coríntios, diz, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se a comida serve de escândalo, a meu irmão nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Olha a posição de uma pessoa que ama a Deus e que serve a Deus e que quer seguir os preceitos do Senhor. Então, o que a gente vê aqui, então, é uma renúncia do apóstolo Paulo às coisas que ele achava que não tinha importância. Vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, sobre o que ele pensava. Por exemplo, Paulo se converteu na estrada de Damasco e foi designado ali para ser o apóstolo dos gentios, ou seja, livre de qualquer coisa ligada à lei do Antigo Testamento. Ele recebeu uma carta branca dos irmãos, do concílio, dos apóstolos que estavam na igreja central, que era a igreja de Jerusalém. Em Atos 15 houve um concílio e eles decidiram dar a Paulo uma carta branca para não colocar nenhuma imposição aos irmãos que não eram judeus e que estavam se convertendo, ou seja, nenhuma imposição aos gentios. Paulo entendeu isso claramente, então ele foi chamado o apóstolo dos gentios, ele foi enviado para pregar o evangelho a quem não era judeu. E ele não colocou nenhum peso sobre os gentios convertidos. Ele falou lá no livro de Colossenses, olha, ninguém vos julgue pelas vossas festas, vossas luas novas, vossos sábados, vossas comidas, ninguém julgue vocês, porque vocês estão livres disso, vocês se converteram no Novo Testamento, na Nova Aliança, vocês não precisam mais se submeter a uma escravidão de uma lei do Antigo Testamento. Mas
O próprio Paulo, o apóstolo Paulo que disse isso, ele disse no capítulo 5 de Gálatas, versículo 23. Foi para a liberdade, vocês foram salvos, mas não usem da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Então, temos que saber o limite da nossa liberdade. Não vamos dar ocasião à carne, mas tudo seja, então, balizado pelo amor. E aí, o apóstolo Paulo, nesse entendimento, passou a pregar para os gentios. A igreja que Paulo fazia parte era fora do Estado de Israel, fora da nação de Israel, era a igreja de Antioquia da Síria, uma igreja constituída tipicamente de gentios, uma igreja que era constituída principalmente por cristãos não judeus, né? Eram homens e mulheres que se converteram e que não faziam parte, não tinham a herança da nação de Israel. Então, nesse contexto, Paulo, então, ele abriu a liberdade para os irmãos da igreja de Antioquia e todas as igrejas que ele pregava. Foi assim nas igrejas da região da Galácia, foi assim nas igrejas da Europa, né? Filipos, a gente vê que ele pregou em Filipos, em Bereia, em Tessalônica, em Atenas, na própria cidade de Corinto. Foi assim nas igrejas da Ásia, né? Que Troade, que foi Éfeso. E nós vimos então que essa liberdade foi concedida aos gentios na pregação do apóstolo Paulo. Paulo não impôs nenhum tipo de peso sobre aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo. Mas preste atenção, existem coisas que é do nosso passado e que nós precisamos nos desvincular, porque isso afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. Então, nesse ponto, Paulo dizia para os gentios, não, isso vocês têm que abandonar. A imoralidade vocês têm que abandonar. A briga, o litígio entre os irmãos, vocês têm que abandonar. A divisão, os partidarismos dentro da igreja, vocês têm que abandonar. Isso não tem espaço dentro de um ambiente cristão. Isso era ponto para Paulo, um ponto essencial na mensagem de Paulo. Então, quando Paulo ele vem com essa liberdade, ele passa isso para os gentios, mas ele, de uma certa forma, ele causa nos judeus uma certa desconfiança. Por quê? Porque os judeus convertidos, que também eram cristãos, vinham com toda aquela carga do Antigo Testamento e que precisavam se libertar, mas não era Paulo, não era a missão de Paulo fazer isso. E que eu acho interessante, porque Paulo, quando foi preso lá em Jerusalém, ele para evitar a prisão, ele para evitar ser mal interpretado entre os judeus, ele estava no meio dos cristãos judeus, ele não estava no meio de gentios, ele não estava no meio de judeus não convertidos. Ele, para então não criar confusão, Paulo se portava como um judeu, porque ele era judeu. Ele era judeu, descendente da tribo de Benjamim, ele era fariseu, então ele era um judeu. Ele não negou isso em momento nenhum. Então, quando ele ia lá, ele guardava o sábado. Quando ele ia em Jerusalém, ele fazia votos, raspava a cabeça, ele não comia carne de porco, ele não fazia isso, não fazia aquilo, todas aquelas coisas que a lei de Moisés trouxe para os judeus. E aí, Paulo, ele, para não afrontar os judeus, ele falava assim, eu sou judeu. Ele, mesmo sabendo, gente, que guardar o sábado não levava a nada, ele disse isso muito claro na carta aos Colossenses, mesmo sabendo que comer carne de porco não tem problema nenhum, ele não comia. Paulo estava sendo hipócrita? Não. Paulo estava sendo coerente com aquilo que ele estava pregando.
limites da liberdade cristã. Ele era livre, ele poderia chegar lá e afrontar todos os judeus. Eu vou comer carne, não vou guardar sábado, eu não preciso participar de festa nenhuma do judaísmo. Pronto, ele poderia fazer isso. Mas ele se tornou um judeu no contexto dos seus irmãos judeus, para ver se ganhava outros judeus, para não ser rejeitado, porque ele era um judeu que não guardava o judaísmo. Então, ele naquele momento, ele se tornou um judeu como ele sempre foi. Mas quando ele chegava lá em Antioquia, lá na Síria, uma cidade de gentios, de cristãos convertidos, mas que não eram judeus, ele comia carne de porco, ele não guardava o sábado, ele tinha uma posição que hoje nós temos como gentios. É essa a nossa postura, né? Nós temos, lógico, a palavra de Deus é o nosso padrão, é o nosso parâmetro. Os princípios todos que estão aqui não podem ser quebrados. Então, eu não vou agir porque eu sou livre, eu não vou fazer o que a Bíblia não me autoriza a fazer. E essa é a confusão de muitos. Ah, não, eu estou debaixo da graça, então debaixo da graça eu posso fazer qualquer coisa. Não é bem assim. E eu acho interessante porque no capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo fala o seguinte: porque eu sendo livre de todos, estou lendo o versículo 19, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Eu acho como se não tivesse lei, como se eu fosse, não estando, mas como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Eu me fiz fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar algum. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Então, Paulo não estava sendo hipócrita. Você age de acordo com o ambiente. Não era assim. Então, Paulo não estava querendo dizer assim, olha, você tem que se tornar um adúltero para ganhar um adúltero. Você tem que se tornar um prostituto para ganhar um prostituto. Você não pode colocar as coisas dessa forma, né? Eu não posso me viciar em drogas para ganhar um viciado. Não era isso que Paulo estava falando. Quando ele fala, me fiz de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, ele não se colocar num patamar de superioridade. Ele dizer, olha, eu também estou sujeito. Você não precisa ficar abalado, não precisa ficar abatido por isso. Todos nós estamos sujeitos a fraquezas, a fraquejar. É Paulo descer de um pedestal para poder ganhar aquele que está lá embaixo. Ele se fazer de fraco para com fraco, porque se ele se faz de forte com fraco, ele vai acabar afundando o fraco cada vez mais no buraco. Então, quando ele fala assim, olha, eu me fiz como se eu não tivesse lei, mas eu estava debaixo da lei de Deus. Ou seja, eu não tenho nenhuma lei que me proíba nada. Tudo me é lícito, aqui na palavra está escrito, mas nem tudo edifica. Então, eu mesmo fiz a minha lei, que é baseada na lei de Deus. Ou seja, até aqui eu vou, daqui para frente não dá para eu ir. Daqui para frente eu não vou me tornar um pistoleiro para ganhar um pistoleiro, eu não vou me tornar um ladrão para ganhar um ladrão. Mas aonde eu posso me colocar na posição daquele que eu estou tentando evangelizar? Eu vou me colocar. E era isso que Paulo fazia com os judeus. Ele se tornava judeu, ele não estava sendo hipócrita. Não, eu vou ser um judeu, mas eu não sou judeu. Não, ele era judeu. E ele não estava negando a sua nacionalidade.
mas quando ele tinha que realmente fazer alguma coisa, ele fazia pensando no seu próximo. E o que eu vejo que é muito interessante, porque o capítulo 10, 23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. E eu me lembro de algumas situações. Por exemplo, Paulo e Pedro. Paulo e Pedro estavam lá em Antioquia. Pedro saiu de Jerusalém e foi visitar Paulo. E quando chegou lá, Pedro, já sabendo que todas aquelas leis do judaísmo não levavam ninguém para Deus, ele já sabia disso, ele já tinha tido uma experiência com isso, né? Se vocês quiserem, leiam lá a experiência de Pedro do lençol, né? Que desceu 3 vezes com todos aqueles animais, e Deus falou para Pedro: não torne puro aquilo que Deus purificou. Então, Pedro já sabia. E os gentios, eles estavam no coração de Deus. Então, Pedro entrou na casa de um gentio, na época que o judeu não podia entrar na casa de um gentio, porque se contaminavam. Pedro pregou o evangelho para Cornélio, mesmo Cornélio sendo gentio. Então, Pedro já tinha tido essa experiência. Quando chegou em Antioquia, ele e Paulo, os dois já sabendo aquilo que estava no coração de Deus, eles participaram normalmente de um banquete, até que alguns judeus que saíram de Jerusalém, e Paulo chama de espionar, né? Paulo fala assim: vieram nos espionar aqui em Antioquia. Pedro, vendo essas pessoas, Pedro se reteve, recuou. E nesse recuo, isso está descrito no livro de Gálatas, capítulo 2. Nesse recuo de Pedro, Paulo chamou a atenção. Olha só, Pedro, você está aqui no meio dos gentios, que estavam te vendo comer todos os tipos de comida, que estavam te vendo viver de uma forma livre. E agora, porque esses irmãos chegaram lá de Jerusalém, você se retrai. Presta atenção, os irmãos que chegaram de Jerusalém sabem que aqui os gentios são assim. Nós recebemos uma carta para pregar esse evangelho de liberdade para os gentios. Então, por que você faz isso? Você está trazendo confusão. Porque os irmãos estão aqui me perguntando: é para comer ou não é para comer? Você come, mas Pedro não come. E aí houve uma discussão entre Pedro e Paulo por conta disso. Por quê? Porque Pedro não soube conduzir essa situação no meio dos gentios. Então, é muito importante isso, né? É importante nós respeitarmos aonde nós estamos indo. Ora, vamos para uma suposição, se me chamasse para pregar numa Assembleia de Deus, onde o costume é usar somente saia ou vestido, e eu apareço lá de calça comprida, eu vou fazer o quê? Eu vou escandalizar. Então, eu vou de saia ou vestido. Eu estou sendo hipócrita? Não. No meu ambiente eu uso a calça comprida, mas no ambiente dos irmãozinhos que pensam diferente de mim, eu tenho que realmente entrar no contexto que eles vivem. Foi assim que aconteceu com uma certa irmã missionária que foi pregar na África. E chegou lá na África, o líder daquela comunidade africana falou assim: olha, você não leve a mal não, mas aqui todas as irmãs usam chapéu. Então, eu gostaria que você não levasse a mal, né? Ela falou assim: não tem problema nenhum comigo. Ninguém está constrangido a tirar o chapéu. Pode continuar ouvindo a palavra de chapéu. Ele falou assim: não, você não entendeu. Se você não usar chapéu, as irmãs aqui não vão te ouvir. Vai ser bloqueado no coração delas porque você não está usando chapéu. Ela entendeu na hora, ela falou assim: olha, me traga todo o chapéu que você achar por aí, qualquer um deles, eu vou usar o chapéu. Porque o que me importa é isso que Paulo falou aqui: eu me fiz de tudo para com todos, para ver se salva alguém, para ver se minha mensagem atinge o coração de alguém. Essa deve ser a nossa missão, o nosso propósito e o nosso entendimento. Ele fala: tudo faço por causa do evangelho, a fim de me tornar cooperador
com Ele. Então, o que a gente vê é uma renúncia. E nessa renúncia, nós entendemos que temos que abrir mão daquilo que nós achamos que é correto, daquilo que nós achamos que é o certo. Então, quando nós falamos em abrir mão, nós estamos dizendo: meu irmão, eu te amo, mesmo pensando diferente de você, mesmo entendendo que não é isso que vai me dar a salvação, me tirar a salvação, mesmo sabendo que são coisas semelhantes a essas, que podem nos afastar do Evangelho de Cristo. Eu quero dizer que eu te amo e que eu vou renunciar àquilo que eu penso por sua causa. E assim eu tenho visto várias situações. Às vezes tem pessoas assim: não, mas olha só, o que importa é a minha consciência. Na minha consciência eu não vejo problema nenhum nisso. Ora, na minha consciência eu não via problema nenhum em dar carona para o irmão. Mas eu tenho que entender, meu marido está viajando. Os meus vizinhos sabem que o meu marido está viajando. E eu passo no carro dando carona para o irmão. A minha consciência está tranquila, eu só estou dando carona. Mas eu não posso ser tropeço nem para os judeus, nem para os gentios e nem tampouco para a igreja de Deus. Ele fala assim: olha, você não pode ser tropeço nem escândalo nem para aqueles que são da sua casa, não pode ser tropeço nem escândalo nem para aqueles que estão lá no mundo, que não são cristãos, e nem tampouco para aqueles que são seus irmãos em Cristo, que fazem parte da igreja de Deus. Então, esse deve ser o propósito do nosso coração, é o que está escrito aqui em Romanos capítulo 14. Eu vou ler do versículo 13 até o versículo 23, vou pular alguns versículos para a gente andar um pouquinho mais rápido. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Esse deve ser o nosso propósito. Se o meu irmão vai tropeçar com uma atitude que eu acho que é normal, que não tem nada a ver, para ele tem que tratar da consciência dele, eu já não estou agindo com amor cristão. Eu estou golpeando a mente fraca daquele irmão. Eu não vou julgar, porque ele é fraco, ele que tinha que crescer. Não é isso. Deus fala um pouquinho diferente através de Paulo, um pouquinho antes aqui no capítulo 14 mesmo. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, distingue para o Senhor. E quem faz diferença entre dia e dia, também faz para o Senhor. E quem come para o Senhor, come e dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e também dá graças a Deus. Então, nós não podemos julgar o irmão porque ele não come, porque ele usa, porque ele não usa, porque ele faz, porque ele não faz. E o que eu acho interessante, que ele diz assim: aqueles que acham que podem comer de qualquer coisa, eu vejo aqui Paulo muito claro nisso. Ele falou: não despreze aquele que acha que não pode fazer algumas coisas, né? Como cortar cabelo, como pintar, colocar um batom, pintar uma unha, né? Eu não vou desprezar esse irmão, porque se ele não faz isso, ele faz para o Senhor, e quem vai julgá-lo é o Senhor. E esse irmão, Paulo também orienta, esse irmão, né, que não faz nada, ele falou assim: não julgue aquele que faz. Então, quem vai julgar as intenções do coração de cada um é o Senhor. Então, nós não podemos nem julgar quem faz e nem desprezar a quem não faz. E ele coloca o seguinte: um propósito deve ser não ser tropeço nem escândalo. Se por causa da comida teu irmão te entristece, já não andas mais segundo o amor fraternal, né? Ele fala no versículo 17: porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui ele está falando de comida e bebida, mas nós podemos colocar qualquer outra coisa. Meus irmãos, até adoração ao Senhor. Até isso. E aí ele fala, no versículo 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar
ou se ofender, ou se enfraquecer. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado. Se comer porque o faz, não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então ele fala, é bom você não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que venha fazer o teu irmão tropeçar. Paulo aqui não está condenando nem a comida e nem a bebida. Mas se o teu irmão que vê que você é dotado de conhecimento e que você faz as coisas sem pensar no seu próximo, ele vai tropeçar, ele vai se escandalizar e ele pode cair da fé. Então vamos ter cuidado. Não é a comida, não é a bebida, não é o que nós fazemos, mas é como nós temos agido com relação ao nosso irmão. Que o Senhor nos abençoe e nos dê discernimento de todas as coisas. Oremos. Paizinho querido, e nesse momento, Pai, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa caminhada cristã, que nós possamos colocar em nosso coração o propósito de não sermos tropeço nem escândalo, Pai, para nenhum dos nossos queridos irmãos. Não só eles, mas também, ó Deus, não sermos tropeço nem escândalo para aqueles que estão dentro da nossa casa, na nossa família, e também, ó Deus, para aqueles que não são cristãos. Que nós, ó Deus, tenhamos a nossa vida balizada pelo equilíbrio, ó Deus, na caminhada cristã. Que sejamos, ó Deus, guiados pelo amor de Cristo e que o amor de Cristo seja realmente aquilo que vai conduzir a nossa vida cristã. Ó Deus, porque dessa forma fazendo nós estamos agradando ao Senhor. Que nós, ó Deus, não sejamos tropeço nem escândalo para nenhuma dessas pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e tenha um dia abençoado.